Bom dia, gatinhos e sonhadinhos do primeiro ano da Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta de Chiapeta. Primeira vídeo aula, com o tema Pré-História Humana, Hipótese e Evolução. O nosso planeta, o planeta Terra, que é um planetinha tão bonitinho, ele vai ter uma estrutura, mecanismos bioquímicos e genéticos que vão sustentar a replicação da vida, assim como a gente conhece. Então, o planeta possui uma estrutura que permite que exista vida, desenvolvimento da vida na Terra. Segundo a teoria do Big Bang, existia uma quantidade muito grande de massa e energia concentrada em um ponto. Essa massa e essa energia sofreu uma grande explosão e espalhou matéria pelo espaço. Essa grande explosão, ela aconteceu há cerca de 15 bilhões de anos atrás. E essa massa ela continua se espalhando pelo universo. Então, o universo continua em expansão. De acordo com essa teoria, a Terra teria surgido em torno de 4 bilhões e meio. E a Terra, muito quente, impossibilitava o surgimento de vida. No entanto, ocorreu um processo de resfriamento do planeta. Esse processo de resfriamento levou à criação da crosta terrestre. Também no processo de resfriamento aconteceu o quê? Aconteceu a vaporização da água e essa água cai em forma de chuva, formando os oceanos. Então, nesse processo de resfriamento da Terra, eu vou ter a formação da biosfera, crosta terrestre, a litosfera, a atmosfera e também a hidrosfera. Então, a Terra, o céu e o mar. Tranquilo? Há cerca de 3 bilhões e meio de anos surgem as primeiras formas de vida no planeta, que seriam bactérias e algas. Tranquilo? Há 500 bilhões surgem os primeiros animais invertebrados marinhos. Entre 450 milhões de anos e 350 milhões de anos, isso é um tempo de mais ou menos aproximadamente 100 milhões de anos, surgem os peixes, as plantas terrestres e os anfíbios. Entre 245 e 65 milhões de anos, o planeta foi habitado por répteis gigantes, os dinossauros. Nesse período de tempo, de 100 milhões de anos, surgem os primeiros mamíferos. Esses mamíferos, animais que mamam, esses primeiros mamíferos seriam os ancestrais mais remotos dos primatas, que é a nossa ordem, a ordem a qual pertencemos. Há 65 milhões de anos, ocorreu a extinção em massa dos dinossauros. Então, essa extinção dos dinossauros que ocorreu no planeta favoreceu o desenvolvimento dos mamíferos. E entre os mamíferos, então, os primatas e as aves. Bom, pessoas, o planeta Terra já sofreu 5 extinções em massa da biodiversidade que existia no planeta nesse período. Então, 5 extinções em massas. E hoje, atualmente, de acordo com alguns cientistas, estamos vivendo a 6ª extinção em massa em função da quantidade de biodiversidade que está se extinguindo do planeta. Então, nós temos muitos animais que estão entrando em processo de extinção e alguns já extintos, plantas que estão em processo de extinção. Mitos são representações simbólicas da realidade que expressam valores culturais de uma comunidade. Revelam informações sobre as pessoas que viviam, como elas se relacionavam e quais as crenças e regras que elas respeitavam em seu período de tempo.
né? Então, o mito é esse conjunto simbólico que vai explicar dada realidade, mas também que vai criar, que vai educar sistemas de valores para uma sociedade. Então, dentro desse conceito de mitos, eu vou ter uma teoria explicativa da origem da Terra e dos homens, que é a teoria criacionista ou criacionismo. Então, o criacionismo ele vai ser composto por narrativas mítico-religiosas que vão explicar a formação da Terra, dos homens, do mundo e tudo que existe pela vontade de uma divindade poderosa. Tranquilo? Então, essa divindade faria a humanidade, faria o mundo, faria as coisas de acordo com o pensamento simbólico da sociedade que criou esse mito. Também a teoria criacionista, esses mitos, eles vão justificar tradições religiosas, vão justificar valores sociais e vão justificar normas sociais. Tranquilo? Por quê? Porque essas normas, esse convívio, essas regras foram ditadas pela própria divindade. Então, dentro dessa teoria criacionista, dessa teoria mítico-religiosa, eu vou ter duas tradições, a tradição judaico-cristã, que é a que mais a gente conhece, que vai dizer que Deus criou a Terra em 7 dias, no sexto fez a humanidade e fez a mulher Eva de uma costela, que é um osso curvo, que é um osso torto, para que a mulher Eva vivesse sempre curva a Adão. Então, esse mito tem essa função social, vai explicar, vai justificar a submissão feminina em função da criação da primeira mulher lá na Bíblia, Eva, de um osso curvo de uma costela. Essa é a tradição do livro dos Vedas, que é a tradição védica comum na Índia, da religião hindu, que explica a criação do mundo a partir do sacrifício do deus Purusha. Esse sacrifício do deus vai criar as castas sociais indianas. E também esse mito vai justificar a sociedade em casta e os preconceitos sociais. Então tem os Dalits, por exemplo, que foram criados da poeira do pé do Purusha, eles são párias, eles são totalmente excluídos. As pessoas têm um preconceito muito grande com esse cidadão porque ele é considerado impuro. Então, isso é a justificativa, a justificação de uma situação social com base em uma narrativa mítico-religiosa. Então, uma teoria criacionista vai dizer: você é impuro porque você nasceu do pé do Purusha. Então, é uma regra social estabelecida por um mito criacionista. Já uma teoria científica é uma solução científica sugerida para explicar determinado fenômeno. Essa explicação ela é feita com provas de sustentação, então ela tem um embasamento científico que dá sustentação à teoria, por isso teoria científica, né? Essas provas são baseadas em um exame metodológico, então tem que ter um método científico para estudo dessas fontes. Ela é um exame racional, ela precisa ser racional, empírica, esses dados eles devem passar por um exame racional e metodológico para daí então sustentar a teoria científica. E essa teoria criada, ela pode ser comprovada, ela pode ser refutada ou melhorada, mas dentro dessa ideia de teoria científica, eu vou ter uma outra teoria explicativa sobre a origem da Terra e dos homens, que é a teoria evolucionista ou evolucionismo. Essa teoria, ela vai defender que toda a vida que existe no planeta, ela evoluiu a partir do mecanismo de seleção natural. Quais são as principais ideias que dão embasamento a essa teoria evolucionista? O planeta Terra, ele possui diferentes condições ambientais e climáticas. Partindo disso, os seres vivos vão se diferenciar para conseguir se adaptar a essas condições ambientais e climáticas
vivendo sempre em colaboração ou em competição para conseguir sobreviver nesse espaço, certo? O processo de evolução das espécies é gradual e lento, ele leva milhões de anos para ocorrer. Todos os seres vivos, em última instância, vão descender de um ancestral comum. E, a partir do tempo e a partir das condições climáticas e ambientais do planeta, esses seres foram se diferenciando, mas a partir de milhões de anos passados, a partir de sucessivas adaptações a esse clima, a esse ambiente. A seleção natural vai dizer o seguinte: os mais bem adaptados vão conseguir melhores resultados na luta pela sobrevivência. Tranquilo? Com melhores resultados, vão conseguir reproduzir e deixar descendentes férteis. Aqueles que não têm um resultado positivo para a adaptação tendem a se extinguir. Por exemplo, ursos polares. Ursos polares, eles não estão se adaptando às modificações climáticas do planeta, ao aquecimento global. A tendência é que eles se extingam, né? O Charles Darwin, ele vai dizer o seguinte: indivíduos de uma espécie não são idênticos. Por exemplo, a espécie humana. Por mais parecido que sejamos, mesmo os gêmeos vão ter digitais e retina diferenciadas. Então, cada indivíduo de uma espécie é único. Eles não são idênticos, tranquilo? Existem variações. Cada indivíduo vai ter uma variação genética dentro da espécie. As variações que oferecem ao indivíduo uma maior capacidade competitiva e adaptativa têm uma maior probabilidade de sobreviver, de reproduzir e passar essas características para os seus descendentes. Então, tem uma possibilidade maior de adaptação. Não foi apenas o Charles Darwin que defendeu essa teoria, teoria evolucionista, ou que tinham ideias semelhantes, mas também Wallace e Lamarck vão defender teorias bastante semelhantes ao do Darwin, ideias, hipóteses científicas que dão sustentação à teoria evolucionista. Hoje, século XXI, sabemos que essas variações são mutações genéticas. Essas mutações são ocorridas ao acaso ou pela intervenção humana, que é a transgenia, né? Possibilitam modificações nos organismos e o surgimento de novas características nos indivíduos, né? Nas espécies. Quando essas características forem favoráveis, elas vão ser incorporadas à população e vão entrar no patrimônio genético desta população, né? O que é favorável à adaptação é incorporado e o que não é descartado. Posso usar como exemplo aqui o soja transgênico. Então, o soja transgênico é resistente aos herbicidas. Isso vai favorecer a adaptação ao meio ambiente. E, no entanto, tenho uma negativa. Por exemplo, os insetos. Alguns insetos se tornaram extremamente resistentes aos inseticidas. No entanto, as abelhas não. As abelhas estão entrando em um processo de extinção bastante rápido, né? Então, alguns se adaptam às novas condições ambientais, como a soja transgênica, que se adapta ao uso excessivo de herbicidas, e alguns insetos que estão se adaptando ao uso de inseticidas, enquanto outros não estão se adaptando, estão se extinguindo. Baseando-se nessas ideias do Charles Darwin, do Lamarck,
e do Wallace, houve a proposta de uma nova teoria social, teoria chamada darwinismo social. O darwinismo social é uma teoria proposta por um intelectual chamado Spencer. E ele vai defender a ideia que o desenvolvimento da sociedade se assemelha à evolução natural das espécies. Então, ele vai dizer que a competição entre os vários grupos sociais vai fornecer a dinâmica necessária para que a sociedade progrida através da vitória dos grupos considerados superiores sobre os grupos considerados inferiores. Então, esse darwinismo social, ele vai sustentar as diferenças sociais e ele também vai sustentar a dominação de um povo sobre o outro, visto que nesse tempo eu tenho o imperialismo, que é o século XIX. Então, tem um imperialismo inglês muito grande na África e na Índia, e esse darwinismo social vai defender essa dominação, dizendo que é obrigação dos povos considerados superiores trazer os povos inferiores à civilização. Essa teoria, esse darwinismo social, vai levar a teorias ainda mais perigosas socialmente, que são as teorias eugenistas. Essas teorias eugenistas, elas vão propor o melhoramento das raças. Só que essa teoria, ela vai fortalecer o racismo e ela vai tentar promover a ascensão de uma raça superior partindo da possibilidade de esterilizar pessoas ditas inferiores, né? E promovendo a reprodução daqueles considerados superiores. Então, quem seriam essas pessoas inferiores? Seriam negros, seriam deficientes, seriam pessoas que não se enquadrassem aquela ideia de superioridade, tá? Então, essa teoria, o darwinismo social, a eugenia, vai favorecer os preconceitos, vai reforçar os preconceitos, reforçar o racismo. Ela vai justificar sociedades escravocratas, vai justificar o imperialismo e também vai promover ao longo do século XIX e XX e até XXI genocídios como os judeus na Alemanha nazista, como os armênios e como outros massacres, outros genocídios que houveram ao longo do século XX, embasados nessa ideia de raça superior, né? Tá? Então, isso é uma ideia, essas duas ideias, a ideia do darwinismo social e a ideia de eugenia, elas são ideias muito perigosas que estiveram em voga pouco tempo atrás e que infelizmente deixaram herdeiros. Infelizmente eu ainda cruzo com pessoas que têm essa ideia de raça superior, são pessoas que têm muito preconceito. Então essas ideias são difíceis de desconstruir dado a proximidade histórica em que elas existiram. Entendidos os conceitos até aqui, partimos para a evolução humana. Bueno, pessoas, nós humanos pertencemos à ordem dos primatas. Portanto, somos animais, mamíferos, vertebrados do gênero Homo com maior capacidade cerebral e o polegar opositor. Bom, gente, os primatas, eles vão ter essa característica que é o polegar opositor. O polegar opositor é importante no processo evolutivo porque ele possibilitou o movimento de pinça, que é esse aqui, ó, tá? Então, eu tenho esse movimento que é o movimento de pinça. E esse movimento foi muito importante porque permitiu aos primatas, a esses ancestrais, realizarem tarefas mais complexas, como a fabricação de ferramentas, que exige uma perícia grande
para assegurar essas ferramentas. Então, a combinação entre o polegar opositor e a fabricação das ferramentas foi bastante importante no desenvolvimento cerebral e na evolução humana. Olha, o termo pré-história ele é equivocado, ele é incorreto, porque o prefixo pré significa antes da história ou sem a história. O termo pré-história ele foi criado no século XIX. No século XIX eu tenho em voga uma teoria filosófica chamada positivismo. E o positivismo dentro da história, ele vai dizer o seguinte: existe a história oficial e a história oficial é construída por fontes escritas. Como na pré-história não existia fontes escritas, então se convencionou chamar esse período antes da invenção da escrita de pré-história ou antes da história. No entanto, no século XX houve um aumento da ideia do que é documento histórico. Então tudo passou a ser documento histórico. Qualquer vestígio deixado pela humanidade passou a ser documento histórico, aceito como fonte. Então, tem esse desconforto no uso do termo pré-história, em função de que sim, existiu história, sim, é o maior período da história da humanidade, sim, existiram várias fontes de estudo, existem várias fontes de estudo, no entanto, a maior parte das fontes não são fontes escritas. O ancestral mais antigo da humanidade, descoberto em 2002, chamado Sahelanthropus tchadensis, ele tem esse fóssil tem em torno de 6,7 milhões de anos e foi encontrado então na África Central. Dentro do processo evolutivo também encontramos o fóssil de um australopiteco, a Lucy. A Lucy é um fóssil de 3 milhões de anos, é um hominídeo e ela era bípede. Então, o bipedismo vai defender que em torno de 6 bilhões de anos atrás, alguns primatas teriam liberado as articulações superiores da função locomotora. Então, como eles não usam mais esses membros para se locomover, eles deixaram as mãos livres, tá? Essas mãos livres vão se ocupar em outras atividades, dando início a uma interação entre mãos e sistema cerebral. Essa interação entre mãos e cérebro vai dar início a essa trajetória que resultaria na criação de ferramentas posteriormente, tá? Então, nesse momento em que esses primatas, há 6 milhões de anos, eles deixam as mãos livres para interagir com a natureza, eles estão deixando o reino animal e entrando no reino da cultura. Então, eles começam o processo de humanização desse gênero pô. Então, o processo de hominização, ele se caracteriza pelo conjunto de transformações anatômicas, fisiológicas e psicológicas, pelo qual determinados primatas, alguns dos primatas, eles vão adquirir características humanas. Quais são essas características humanas adquiridas? O bipedismo, andar em pé, posição ereta, a linguagem articulada e o raciocínio desenvolvido. O caminhar em pé foi possível pelo fortalecimento dos tornozelos, pelo alinhamento do joelho e bacia, para conseguir carregar o tronco. Tranquilo? Vou ter também a visão binocular. Essa visão binocular, ela aprimorou a capacidade desses primatas de enxergarem imagem em 3D e também de conseguir olhar para todos os lados, ou a maior parte dos lados, né? Essa visão do redor também ampliou. Então, essa relação entre mãos e olhos, ela levou ao desenvolvimento do sistema cerebral e do cérebro em constante
expansão. Tranquilo? Outra característica que nos torna humanos é a linguagem articulada. A fala foi um importante fator do desenvolvimento humano. Por quê? Porque ela vai ser responsável pela transmissão do conhecimento necessário à sobrevivência da espécie. Então, a fala favoreceu também o desenvolvimento cultural desses primeiros primatas. O gênero Homo. O gênero Homo, ele sofreu ao longo do tempo duas evoluções. A evolução biológica, que deu origem aos diferentes homos ao longo do tempo, que foi uma evolução no instinto. O que é o instinto? O instinto é o básico da sobrevivência. Então, o instinto animal são três: a fome, o tesão e o medo. Então, a fome te dá a necessidade de comida para sobreviver, o medo te dá responsabilidade com o predador e o tesão, o instinto de reprodução de sobrevivência. Então, houve uma evolução biológica que mexeu com esses instintos animais. E também houve uma evolução cultural. Essa evolução cultural, ela está mais ligada com a capacidade de pensar. A evolução cultural levou à criação da linguagem, da tecnologia, da religião, da arte, dos sistemas de organização social, da criação dos preconceitos. Então, a evolução cultural, ela vai domesticar os instintos. Então, para o instinto da fome, se cria a cultura culinária. Então, os povos vão ter diferentes formas de matar a fome. Alguns comem carne de cachorro, outros não comem, outros comem carne de porco, outros não comem. Então, são culinárias, são tabus em relação à alimentação, domesticação do instinto da fome. Também eu vou ter as armas. As armas vão dar uma sensação de segurança, então vão controlar o medo. E por fim eu vou ter os tabus que vão regrar a sexualidade da humanidade. Então, evolução cultural e evolução biológica. O Homo habilis viveu na África Oriental em torno de 2.400.000 anos. O habilis conviveu com o Australopithecus, então conviveu com os parentes da Lucy, mas ele tem uma capacidade cerebral maior, né? Eles habitavam cavernas, viviam em pequenos grupos, não tinham uma distinção social. Eram caçadores, coletores e por isso precisavam se deslocar constantemente. Por isso também eram nômades. Também fabricavam objetos, que seriam as primeiras ferramentas, a primeira forma rudimentar de ferramenta. Essa construção de ferramentas, ela vai aumentar as chances de se proteger e garantir a sobrevivência do grupo. Então, uma parte, as ferramentas. As ferramentas são importantes no processo evolutivo. Por quê, Piazá? Ao transformar um objeto em um instrumento, ele vai dar significado às coisas, né? O homem inicia o processo de humanização. No caso, as armas. Quando esse primeiro homem usa alguma coisa da natureza como arma, ele já tem consciência da morte, ele já tem consciência do assassinato. Então, ele passa da natureza para a cultura. As ferramentas, elas também vão ser uma grande evolução no sentido que elas facilitam as tarefas, a execução das tarefas. O ato de fabricar um objeto, uma ferramenta, ela vai exigir habilidades. Essas habilidades são memorização, planejamento e a disposição para solucionar um determinado problema. Esses fatores vão contribuir para o desenvolvimento cerebral desses primeiros hominídeos. É a aurora da inteligência humana, é o início da inteligência humana.
Por quê? Porque se criam técnicas, porque se criam regras, porque se criam sistema de valores, porque se cria a educação, o ensinar e o aprender. Tranquilo? Também a partir do momento em que se usa um artefato, algo da natureza, para criar uma ferramenta, eu vou estar modificando a paisagem, então vou estar agindo sobre a natureza. E isso dá início ao processo de humanização, de transformação dos bichos em humanos, né? O Homo erectus viveu entre 1.800.000 anos atrás e 143 mil anos. Tranquilo? Então foi um tempo bastante grande dentro da história da humanidade, dentro da pré-história. O Homo erectus foi o primeiro a sair do continente africano e se espalhar por todo o mundo. Fabricavam instrumentos de pedra e outros materiais. Eram caçadores, coletores nômades, realizavam grandes caçadas. Quando se realiza grande caçada, ou caçada de grandes animais, isso sugere que existia uma cooperação entre os membros do grupo. Então, existia uma certa solidariedade, uma certa organização social. Como eu sei disso? Pelas caçadas dos grandes animais. Isso exige planejamento, isso existe uma linguagem articulada, tá certo? Existem também vestígios de preocupação com fracos e doentes, o que leva a crer que existia uma solidariedade entre essa espécie do Homo erectus. Tranquilo? Esse Homo, o Homo erectus, ele também vai manipular o fogo. A partir do momento que o Homo erectus, controla e manipula o fogo, ele vai ter à disposição uma poderosa força da natureza. Por quê? Porque no sentido de alimentação, o cozimento do alimento vai colocar à disposição desse Homo habilis uma quantidade muito grande de alimentos que crus não seriam comestíveis. Então ele vai o cozimento do alimento vai aumentar a oferta de calorias, vai aumentar a oferta de alimentos. Também o fogo vai servir como proteção. O fogo vai afugentar os predadores, vai afugentar outros animais. Ele vai iluminar. Iluminando, vai promover uma exploração maior das cavernas. E ele também vai aquecer, visto que nesse período de tempo, 1.800.000 anos atrás, eu vivia em uma era glacial, era muito frio. Então, o fogo, além dessas características, melhorou a alimentação, protegeu, iluminou, aqueceu, também vai promover que exista um processo de sociabilidade em torno da fogueira. Então, as relações sociais que o fogo traz também são importantes para o Homo erectus. Uma parte, povo. A era glacial ou glaciação. O que é uma glaciação? É um período de tempo que a temperatura do planeta Terra está muito fria e eu vou ter a concentração de geleiras até próximo à linha do Equador, que é o espaço mais quente do planeta. Tranquilo? Existiram ao longo da história da Terra 27 eras glaciais conhecidas. Cada era tem em torno de 100 mil anos, intercaladas por períodos chamados interglaciais, que é um período em que a Terra tem uma temperatura mais amena e tem o desenvolvimento de outras formas de vida. Então, segundo os estudiosos, agora nós estamos vivendo uma época interglacial. E aí nós vamos ter duas teorias em relação ao futuro da Terra. A teoria do aquecimento global e a teoria do resfriamento global. Como eu sei dessas informações? A partir do estudo das geleiras. Tranquilo? Então, essas geleiras que estão acumuladas no Polo Norte e no Polo Sul, na Antártica, elas vão fornecer informações sobre as eras de Gaia ou as idades da Terra. E a última glaciação, então, ela ocorreu teve fim
por volta de 12 mil anos atrás. Outra espécie do gênero Homo é o Homo neanderthalensis, que viveu em torno de 300 mil anos antes do presente. Tranquilo? Então, eles habitavam a Ásia e a Europa na era glacial, em um período em que a Terra estava muito fria. Eles tinham o cérebro mais desenvolvido do que os das outras espécies do gênero Homo, construíam instrumentos de pedra mais sofisticados com outros materiais também, preparavam armadilhas. Dominavam o fogo, eram caçadores-coletores nômades e enterravam os mortos. A partir do momento em que eu tenho essas manifestações religiosas, esses rituais, como o ritual do enterro dos mortos, suponha-se que essa população, essa espécie já tinha uma cultura, desenvolvida e um pensamento simbólico apurado. Tranquilo? Então já se tinha ideia de religiosidade. O Neandertal conviveu com o Sapiens cerca de 100 mil anos e depois desapareceu. As teorias sobre o desaparecimento desse nosso irmão Neandertal, elas ocorrem por duas hipóteses. A primeira hipótese é que ele entrou em competição com os Sapiens pelo território e o Sapiens era mais desenvolvido intelectualmente, mais forte, então conseguiu exterminar o Neandertal. E a outra hipótese é que o nosso irmão Neandertal não conseguiu se adaptar às transformações climáticas do fim da era glacial. Então, o Homo sapiens ele passou a existir na Terra a partir de 150 mil anos atrás e continua vivendo na Terra até o presente. Ele conseguiu ocupar todos os espaços do planeta, então ele conseguiu se adaptar às variações climáticas e às variações ambientais do planeta. É uma das espécies que melhor se adapta a qualquer condição. É a nossa espécie, a espécie a qual pertencemos. Somos animais, mamíferos, primatas do gênero Homo sapiens, animais que pensam. Tranquilo? Muito mais inteligente que os nossos antepassados, que os nossos primos, tá? O Sapiens desenvolveu técnicas avançadas na produção de instrumentos de pedra e demais materiais. E essa produção ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, chegando a toda a tecnologia que nós temos hoje. Gente, biologicamente, o Sapiens é o mesmo que habitava as cavernas. A mudança que existiu foi uma evolução cultural extremamente grande, desde a agricultura até hoje o mundo virtual tecnológico que vivemos. Ao longo do tempo, então, construímos instrumentos e ferramentas cada vez mais sofisticadas a ponto de transformar totalmente o mundo ao nosso redor e, inclusive, sair do mundo natural, do mundo cultural e entrar no mundo virtual, porque a tecnologia construída nos permite isso. Os Sapiens, eles conseguiram criar formas de organização social complexas, marcadas pela colaboração, pela distribuição de alimentos e pela organização das migrações. Constituíam cabanas, tendas e hoje arranha-céus, né? Sepultavam os mortos, o que indica crenças religiosas e práticas ritualísticas, e também criaram manifestações artísticas que são as pinturas rupestres. Outras características que vão nos diferenciar dos demais sapiens e dos demais animais da natureza. Primeiro, nós temos uma grande capacidade adaptativa. Nós estamos em todo o planeta, nós constituímos uma biodiversidade humana muito grande e uma diversidade étnico-cultural muito grande também. Nós possuímos o saber reflexivo. O que significa isso? Nós sabemos
nós sabemos o que ignoramos, nós questionamos, nós aprendemos e ensinamos aquilo que sabemos. Então, isso é um saber reflexivo. Isso permite que todo o conhecimento gerado por uma geração passe para outra geração sem perca de dados. Temos uma linguagem eficiente. Então, a partir dessa linguagem eficiente que permite que eu fale e vocês entendam, ela vai tornar possível a expressão dos pensamentos de forma eficiente, com qualidade de passagem do conhecimento. Também a nossa espécie, nós, sapiens, criamos cultura. E a partir dessa criação de cultura, promovemos um grande desenvolvimento tecnológico e também um grande desenvolvimento cultural. Então, essas 4 características são características muito importantes da nossa espécie. A cultura é a ação do trabalho sobre a natureza. Então, qualquer trabalho que você faz sobre a natureza, você gera um produto cultural. A cultura vai nos dar capacidade de abstração, de pensamento, de expressão dos pensamentos por meio de gestos, palavras, por meio da linguagem. E a cultura também vai ser uma capacidade humana de ensinar, de aprender, de fazer generalizações, que é o que foi feito agora. Foi uma generalização do conhecimento acumulado pela humanidade sobre a pré-história, os conceitos que envolvem a pré-história e os conceitos de evolução humana que envolve. Então, foram generalizações. Se você quiser saber mais, você vai ter que estudar, vai ter que ler bastante, tá bom? Espero que a aula tenha sido produtiva, espero que vocês tenham aprendido e eu espero que vocês se guardem, se protejam, que ficam em casa. Coronavírus não é brincadeira. Lembrem-se, tem que estudar história. Cuidem-se. Beijocas.